Olá, gente, boa tarde. Eu vou buscar aqui o slide sobre objetivos e vou trabalhar com ele, gente. Vou achar aqui. Bom, essa parte dos objetivos, ela está no capítulo 5 do livro que eu compartilhei com vocês, da Maura Pena. Eu aconselho todos a lerem o capítulo 5, certo? Que é sobre os objetivos da pesquisa. A gente tem que tomar muito cuidado quando vai tratar dos objetivos da pesquisa, principalmente quando a gente pensa que o objetivo é diferente da justificativa. A gente tem que tomar cuidado na hora de fazer os objetivos para não criar, na verdade, justificativas para o trabalho. Então, assim como o problema, né, a questão central, a problemática do trabalho, se caracteriza por uma interrogação, por uma pergunta, como nós tratamos anteriormente, os objetivos, eles se caracterizam por um verbo no infinitivo, Então, analisar, conhecer, identificar, interpretar, questionar, enumerar, apontar, indicar, refletir, né? Verbos no infinitivo. Faz-se necessário ter verbos no infinitivo para caracterizar um objetivo. E o objetivo, ele segue uma estrutura. Ele segue uma estrutura que é composta pelo objetivo geral, certo? Que é um objetivo maior, e os objetivos específicos, né? Por exemplo, o meu objetivo geral, estou pegando aqui meu relógio, é descrever o meu relógio, o relógio do Ednardo, certo? Meu objetivo específico geral, é conhecer, sempre tem que ser um objetivo vinculado ao conhecimento. Então, é analisar, refletir, compreender, né? Agora, por exemplo, qual é o objetivo da minha pesquisa? O objetivo da minha pesquisa é a importância para fazer as pessoas saberem que esse relógio é do Ednardo. Isso é um objetivo? Não, porque ela não está ligado ao objetivo de uma pesquisa. O objetivo de uma pesquisa está vinculado ao conhecimento. Isso seria uma justificativa para todo mundo saber que esse relógio é do Ednardo. Essa é a justificativa da minha pesquisa. Eu vou pesquisar sobre o uso de percussão nas aulas de educação musical, de musicalização infantil. Qual é o objetivo? Compreender a utilização de percussão, da prática de instrumentos de percussão nas aulas de educação musical. Então, esse é um objetivo de pesquisa, porque tem um verbo no infinitivo, conhecer, interpretar, analisar. Agora, se eu coloco qual é o objetivo? Fomentar o uso de percussão nas aulas de musicalização infantil. Fomentar já é um verbo vinculado à questão de justificativa. Por que eu estou fazendo essa pesquisa? Porque é importante a utilização da percussão na aula de música e compreender. E aí eu vou dar justificativas, depois a gente vai ter uma aula só sobre justificativa. Por que aquele tema é importante para mim, como pesquisador? É importante para a sociedade, é importante para quem está sendo pesquisado, é importante para o leitor, né? São esferas que nós temos de justificativa, né? Aí a gente vai ter uma aula específica sobre isso. Hoje a gente está no objetivo. Então, tenha isso em mente. O objetivo sempre é
aparece com o verbo no infinitivo, certo? E ele precisa estar vinculado a um processo de conhecimento, aquisição do conhecimento. Então, o objetivo geral. O objetivo geral é conhecer o relógio de Edinardo. Aí, como eu faço os objetivos específicos? Os objetivos específicos são os passos que eu vou dar para conhecer o relógio de Edinardo, identificar o relógio de Edinardo. Então, um objetivo específico para conhecer esse relógio. Professor, isso aí é o que pega na hora dos objetivos, porque, tipo assim, é um projeto, né? E a gente... como é que a gente tem o conhecimento prévio dos caminhos que a gente tem que seguir para conhecer aquilo, se a gente ainda vai conhecer? Não, mas aí quais os caminhos que vocês vão fazer? É aquilo que a gente falou. Essa aula é aula de um projeto. Você vai projetar. Você não vai realizar ainda. Mas você vai projetar. É como se estivesse planejando a roupa que você vai vestir amanhã. Então, você vai projetar o que você pretende fazer. Para conhecer. Então, quais são as maneiras que a gente tem de reconhecer esse relógio aqui? Deixar ele registrado na cultura escrita. Quem pode me falar alguma coisa? Vamos lá, então. Um objetivo específico para conhecer esse relógio pode ser registrar as cores desse relógio, certo? Identificar as cores do relógio. Então, aí, quando eu for fazer pesquisa, quer dizer o quê? Eu vou falar que ele tem uma pulseira cinza, que ele é dourado, que ele tem um dourado mais forte na parte externa, um dourado mais leve na parte interna. Os ponteiros também são dourados, com umas partezinhas mais brancas, né? Que o fundo dele é prateado, certo? Então, um objetivo específico para conhecer esse relógio poderia ser identificar as cores dele. Então, um outro objetivo específico poderia ser conhecer a estrutura do relógio. Então, o primeiro objetivo específico para conhecer o relógio de Edinardo, a gente botou foi identificar as cores. São os passos que eu vou dar para chegar ao conhecimento da análise total. Então, vamos lá, vamos falar da estrutura. O relógio, pena que não tem, digamos, tem 4 centímetros aqui a caixa do relógio. A pulseira, a parte superior, tem 7 centímetros, né? Vou dar suposição. A parte inferior tem 10 centímetros. A pulseira tem os furinhos. Ele tem 5 botões, 2 do lado esquerdo de quem vê, 3 do lado direito de quem vê. Ele tem 3 ponteiros. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 furos, certo? Um outro passo que eu posso dar para identificar esse relógio do Edinardo é dizer a estrutura dele. Seria um segundo objetivo específico. O terceiro objetivo específico, o que tem registrado nesse relógio. Então, a gente já botou 1, as cores. 2, a estrutura. 3, o que tem escrito dele? Tem escrito, o único número que tem escrito é o 12, os outros só tem um pontinho. Outra estrutura dele, ele tem escrito em letra preta, bem pequenininho, os números por dentro, internamente. Tem escrito o nome da marca, num dourado mais escuro. Atrás tem uma etiqueta. Nessa etiqueta tem a sigla do estado do Piauí e tem escrito que eu não consigo enxergar aqui, viu? Aqui, aí tem vários dados escritos, local de fabricação, o número de série, e aí eu vou dizer todos os registros escritos que tem nesse relógio.
Quem me pode pensar no um objetivo específico para tratar do relógio, conhecer o relógio do Ednardo? Eu já tenho um em mente aqui. Procurar saber a data de fabricação, coisa assim. Aí vai estar aqui na parte escrita, né? O lote, fabricação, sim. A marca, né? Isso tudo vai estar nos dados escritos. É o estado do relógio. O relógio já está desgastado, tem uns arranhões aqui perto do botão, desse botão principal, né? Ele tem, alguns lugares está manchadinho, na parte que tem contato com a pele, as pulseiras estão intactas, o 11º buraco, ele é maior que os outros, parece que teve algum acidentezinho, não foi acidente não, foi que teve que fazer um buraco a mais mesmo, porque ele ficava largo no meu braço. Então, esse último buraco é um pouquinho maior. Né? Esse aqui, o buraco maior falaria na estrutura. As condições dele, né? Ele está na hora correta, então funciona corretamente. Então, o estado dele, né? Há umas sujeirinhas aqui perto, ó, perto dessa parte aqui. Eu poderia falar do estado de conservação dele. Seria mais uma maneira de conhecer o relógio de Ednardo. Então, eu tentei mostrar de maneira bem prática para vocês o que é um objetivo geral e quais são os objetivos específicos, certo? Aí, eu vou mostrar para vocês. Vamos primeiro pegar os slides, aí depois a gente entra no... Bom, objetivos de pesquisa, sua importância e sua formulação. Os objetivos têm papel e a função próprios, indicam ações a serem realizadas durante o processo de pesquisas. Ações essas diretamente ligadas à produção do conhecimento, característica essencial da pesquisa científica. Então, gente, não se esqueça, deve ter um verbo no infinitivo e deve ser ligado à produção de conhecimento, certo? Os objetivos desdobram o problema-questão que a gente falou, né, sobre a questão da problematização, da questão central de pesquisa, indicando direcionamentos para a coleta de dados. Propomos formular objetivos diretamente articulados ao problema, à questão de pesquisa, com verbos no infinitivo, expressando ações a serem realizadas no decorrer da pesquisa. Então, o meu problema é o seguinte, como é o relógio do Ednardo? É o meu problema, certo? Pegando para a educação musical. Como é trabalhado as aulas de percussão musical, como é trabalhado os instrumentos de percussão, ou a percussão, nas aulas de musicalização infantil da Escola de Música São Raimundo. Então, a pergunta, como a gente falou anteriormente, ela não pode dar uma resposta sim ou não. E para saber como eu vou analisar as aulas de percussão da Escola São Raimundo, né? Aí vão ser os objetivos específicos. Ó, o objetivo geral está diretamente relacionado à questão da pesquisa. Então, a questão, né, que é o problema, que a gente trabalhou na aula passada, fica às vezes meio repetitivo. Sim. Quando está no projeto, essas questões ficam meio repetitivas, porque você tem que mostrar muito bem para quem vai ler o seu projeto qual é a sua delimitação. Então, acaba que às vezes você repete um pouco, né? Pensando didaticamente, a repetição é um processo didático para fixação. Se você quer apresentar algo, às vezes você precisa repetir, né? Assim como eu repeti algumas vezes já o que eu estou falando aqui. Então, aí tem uma conjugação de uma questão com objetivo geral. Como o professor de uma turma do 6º ano do ensino fundamental trabalha a apreciação musical com seus alunos? Esse é o problema de pesquisa, certo? É a questão. Aí, qual é o objetivo geral? Compreender como é desenvolvida a apreciação musical na turma do 6º ano do ensino fundamental. Na escola tal. Eu ainda botaria na escola tal, para ficar mais delimitado.
né, na escola X, certo? Então, eu fiz a questão. Então, primeiro, eu apresento para o leitor o meu objeto, né? Do objeto, eu faço uma pergunta, e, na verdade, essas coisas elas vão indo, uma vai complementando a outra. Depois, eu formulo o objetivo geral. Aí, vem o que são os objetivos específicos. Os objetivos específicos, por sua vez, destrincham, desdobram e pontuam o problema. Um mesmo problema pode ter ser desdobrados em objetivos específicos de diferentes maneiras, o que dá à pesquisa configurações distintas e gera encaminhamentos diferenciados para a pesquisa, na medida em que vão exigir para a sua realização dados de vários tipos, coletos através de técnicas diferenciadas. Então, vamos lá. Lembrando aqui qual é o nosso objetivo geral. Ó, no exemplo, compreender como é desenvolvida a apreciação musical numa turma de 6º ano do ensino fundamental. Quais são os passos que eu vou dar para fazer essa análise de apreciação musical no 6º ano do ensino fundamental? 1. Discutir a noção de apreciação musical com base em diferentes autores. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu tenho que pensar, para saber como acontece a apreciação musical, numa turma de 6º ano, o que é apreciação musical. Então, eu vou trabalhar conceitualmente, eu vou trabalhar teoricamente. Esse é um objetivo, o quê? Teórico. A noção, a concepção, o conceito de apreciação musical. Eu não gosto de trabalhar com definições. Quem estava lá na tese, na defesa da tese, na quarta-feira, viu eu falando. Você trabalha com definições. Eu sou contra definições. Os meus alunos sabem disso. Não gosto de definir nada. Eu acho que nada é definido. Porque quando você define alguma coisa, você congela aquilo e determina, é isso. E nada na vida é fixo, né? Ainda mais a gente que vive no mundo pós-moderno, né? As coisas, elas são... Então, como discute a noção de apreciação musical, conceitos de apreciação musical, concepções, né? Nortes teóricos sobre apreciação musical, horizontes teóricos, mas não definição, né? Esse é um conselho que eu dou para vocês. Vamos lá. Então, o primeiro objetivo nessa questão da análise da apreciação musical numa turma de 6º ano é uma discussão da noção de apreciação musical. O conceito, o que é apreciação musical? Aí, 2, analisar as metodologias utilizadas para o desenvolvimento da apreciação musical. Então, 1 seria o conceito, que é a apreciação musical. 2, quais são as metodologias usadas por esses professores para trabalhar a apreciação musical? Tem uma metodologia específica? Quais são essas metodologias? No que elas se fundamentam? Quem são seus autores? Em que ano elas foram publicadas? Em que país? Em que contexto social, político, econômico? Né? A metodologia utiliza gravações? Tem tecnologia para fazer isso? Isso é feito por computador? Isso é feito com o professor tocando porque não tem gravação? Se a gente for pensar, no século XIX, muitas pessoas se vendia muita partitura e muito instrumento, mais que hoje, porque as pessoas não tinham como ouvir. Né? No século XVIII, no século XIX, as pessoas não tinham como ouvir de outra maneira. Né? Hoje a gente pode fazer uma apreciação musical com gravações, né? Usando links do YouTube. Então, qual é a metodologia utilizada para apreciação musical que esses professores usam? Por outro lado, isso é um absurdo, né, gente? Uma vez eu fui para uma banca de TCC no curso de pedagogia. E aí perguntaram assim, o professor que falou antes de mim já falou para botar a bola na marca do gol, para eu fazer o gol, né? Você acha que um pedagogo pode dar aula de música, minha querida? Discutir a questão da música na escola? Pode sim, se ele tiver um bom aparelho de som, né? Que absurdo. Um pedagogo pode falar sobre... Aí, quando chegou a minha vez de falar, eu falei para eles o seguinte, o pedagogo pode falar sobre as músicas na escola. Música de comando, música para o recreio, música para merenda, música para formar. Agora,
trabalhar o conceito musical, a música como conceito, né? Como uma expressão artística, não cabe ao pedagogo. Aí eu até falei, o seu trabalho é sobre as músicas da escola, não é sobre música na escola. Então, aí sendo essa questão, identificar os gêneros musicais, o repertório utilizado para trabalhar a apreciação. Então, qual o repertório que esse professor do 6º ano usa? Quais são os gêneros? Vocês viram, entenderam os passos dados aí para fazer essa análise? Então, o que geralmente você faz? Você dá 3 passos e cada capítulo do seu trabalho, do seu TCC, é referente a um objetivo. Tem gente já que não faz assim. Tem gente que faz tudo junto, misturado, entendeu? E já tem outras pessoas que vão... Eu prefiro organizar assim. Cada objetivo me remete a um capítulo do TCC. Vamos lá. Exemplo 2 de objetivos específicos. Identificar as concepções do professor sobre apreciação musical. No anterior, era a questão da apreciação musical com base em diferentes autores. Agora, já quer identificar as concepções do professor sobre apreciação musical. De qualquer maneira, é conceitual. Descrever as atividades propostas para o desenvolvimento da apreciação musical. Você vai descrever como as atividades que esse professor propõe. Verificar o desenvolvimento da capacidade apreciativa dos alunos em relação às diferentes produções musicais. Né? Então, para verificar isso aí, os alunos conseguem identificar quando é uma peça instrumental, conseguem identificar o período, que é do período barroco, pelo tipo de ornamento, pelo tipo de instrumentação, principalmente quando tem cravo, por exemplo. Acho muito sofisticado para uma turma de 6º ano isso, mas a gente pode colocar, né? Outro exemplo de caminhos que aí que sua pesquisa pode tomar. 1. Verificar como a proposta pedagógica da escola trata o desenvolvimento de educação musical e sua formação educativa. Analisar as práticas pedagógicas para o desenvolvimento da apreciação musical. Verificar o envolvimento e apreciação do musical dos alunos nas atividades propostas para o desenvolvimento da apreciação musical. Né? Verificar o envolvimento dos alunos. Vamos lá. Outro exemplo. A gente tem uma questão. Quais expectativas dos alunos ingressantes na licenciatura em música da Universidade Federal do Piauí? Vou trocar o X e botar UF. Quais são as expectativas? Essa é a minha pergunta. Quais são os alunos que ingressam no curso de música da UFP? Quais as expectativas dele em relação ao curso? Aí, para eu responder essa pergunta, que é a questão do problema, vamos pensar qual é o objetivo geral. Compreender as expectativas dos alunos que ingressaram na licenciatura em música da Universidade Federal do Piauí. Aí, eu quero saber isso. Compreender as expectativas dos alunos que ingressaram na licenciatura em música na UFP. O que eu vou fazer para dar esses passos, para conhecer a expectativa desses alunos? Descrever as experiências de estudos musicais prévios dos alunos. Quando eles chegaram, onde ele estudou? O que ele estudou de música? Né? Foi um ensino formal, não formal? Por exemplo, a gente sabe que o aluno que, por exemplo, que vem do IFP, ele tem uma outra desenvoltura, que já fez o curso técnico. Ou então, que estudou, geralmente nossos alunos, eles têm 3 origens, né? São igreja, bandas de rock e bandas de cidades do interior de metal, então aqui de Teresina também. A gente tem muito aluno de banda, né, de música, essas bandas de música, com muitos metais e tal. Temos muitos alunos de igreja, que vêm de igreja, e temos muitos alunos que vieram também de bandas de rock. Então, quais foram as experiências? De estudos, experiências e estudos, né? Experiências e estudos. Então, que banda tocou, onde tocou, com quem tocou, onde estudou, o que estudou, que método utilizou, né? Aí, identificar as motivações e expectativas que levaram à escolha do curso de licenciatura em música. Perguntar para os alunos, por que você escolheu o curso de licenciatura? Quais as motivações? E terceiro, verificar os conhecimentos que os alunos ingressantes têm sobre a proposta do curso e seu currículo. Esses alunos, eles foram ao PPC do curso?
Eles entraram no site, né? Nós temos um site do curso, para ver lá o que tem de extensão, o que tem de pesquisa, o que tem de ensino, quem são os professores, a grade curricular, né? Os espaços, os instrumentos que o curso tem, né? É a partir dos objetivos que o encaminhamento da pesquisa vai ser definido, visando a sua concretização. Como sabemos, os projetos podem necessitar de ajustes e de redirecionamento durante a realização da pesquisa, de modo que os objetivos podem vir a ser revistos e reformulados, ou até mesmo pode ser necessário, ao longo do processo, abandonar alguns e adotar outros. Gente, título, pergunta e principalmente os objetivos, a gente vai amadurecendo o título também. A gente vai amadurecendo no decorrer de todo o trabalho. Em 4 anos, até eu chegar ao título da minha tese, quando você chegar naquele título que você vê que todo mundo consegue entender e está em poucas palavras, é um bom título. Quando você vai para os objetivos e bate o olho e você consegue ver os passos que você deu para fazer sua pesquisa, é bom. Você não pode ser um escravo dos seus objetivos. Mas os seus objetivos precisam descrever quais foram os passos que você deu na sua pesquisa. Aqui estamos formulando objetivos para o projeto com caráter de planejamento e de intenção, certo? Aí, agora, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de objetivos, certo? Alguém quer falar alguma coisa? Professor, às vezes a gente vai ler algum artigo assim, algo do tipo, tipo, muitas vezes a gente percebe que o objetivo não está muito claro na leitura, assim, às vezes é obrigado a ler 1, 2, 3 vezes para conseguir identificar. Isso aí é mais ou menos o que? Pode ser considerado uma coisa sofisticada ou porque... Por exemplo, eu, nos meus trabalhos, assim, quando eu estava no mestrado, que precisava que ele fosse aceito, né? Hoje em dia a gente já está, como eu oriento mestrado, doutorado, tal, as revistas dificilmente negam a aprovação de um artigo meu, né? Assim, mas antes, que eu precisava convencer muito, eu botava claramente nos meus artigos, nos meus textos. O objetivo deste texto é isso. Mas hoje em dia, eu coloco o verbo no infinitivo para caracterizar. Eu não digo não. O objetivo, às vezes até digo, mas se tiver na fluência do texto. Às vezes, esse texto tem como horizonte interpretar como o Vieira Brandão auxiliou Villa-Lobos na revisão das suas peças para piano. É o objetivo. Entendeu? Porque eu botei o verbo no infinitivo e é um verbo relacionado a conhecimento. Então, que tem alguns textos, tem que ver qual é o público-alvo daquele texto. Porque, por exemplo, eu sei fazer essa leitura. Se eu bater o olho, mesmo que não esteja escrito que é o objetivo do texto, eu vou saber identificar. Mas, por exemplo, se vocês não tiveram essa aula antes, como é que vocês iam saber que isso caracterizava um objetivo? Né? Então, tem que saber para quem você está escrevendo. Né? Para quem é o seu público-alvo. Né? Que a gente tem que aprender a ler também essas coisas. Bater um olho no artigo e identificar. Né? Às vezes as coisas não estão muito claras. Vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês. Muitas vezes. Muitas vezes. É que as coisas não estão assim gavetinhas. Agora, no projeto, tem que estar. Depois, quando for um texto mesmo direto, aí essas coisas não ficam. Quando é um livro, quando é um artigo, quando é uma matéria de uma dissertação, as coisas não estão tão em caixinhas. Assim, agora, quando você faz o projeto, você primeiro precisa ter claramente o que você quer. E depois você vai dar os passos, né? O projeto você já tem que ser mais objetivo e colocar as coisas, como eu falei, nas caixinhas. Vamos lá, vamos pegar aqui uns projetos para mostrar o modelo para vocês. São projetos que eu já coloquei para vocês aí, tá? Já mandei, naqueles projetos mesmos lá. Vamos lá. Vamos ver o objetivo do Abimael. E o Abimael primeiro vem a justificativa e depois os objetivos. Depois a gente vai estar falando de objetivo. Vamos lá, compartilhar com vocês aqui. Foi aí para vocês já? Sim.
Foi. Lembrando lá que o projeto do Abimael, vamos pegar o projeto do Abimael desde lá do início. A delimitação. Esse trabalho busca... Lembrando que a delimitação é o quê? O que, como, onde, com quem, quando. Eu preciso responder essas perguntas. Então, a delimitação, este trabalho busca investigar a história e a memória da banda Luiz Gonzaga, fundada em 1991 pela Prefeitura de Teresina, sob responsabilidade do maestro Rocha Souza. A banda utilizava como espaço de funcionamento o prédio da Escola Musical Mocambinho, antigo escolão do Mocambinho, localizado na zona norte de Teresina, a rua Antônio Pereira Martins, 6.000, bairro Mocambinho 2. A pesquisa será realizada do dia 2 de janeiro de 2018 a 2 de junho de 2018, por meio de entrevistas com membros e ex-membros da banda, focando aqueles estudantes que participaram de ambas instituições, Banda Luiz Gonzaga e Escola Municipal Mocambinho, bem como para análise das fontes, de fontes iconográficas, vídeos sobre atividades da banda, premiações de participações em eventos como troféus e certificados. É o problema, que é a pergunta, certo? No 1, o que, quando, onde, com quem. A formulação do problema é a questão central, a pergunta. Que aí você fala como você chegou à pergunta e lança a pergunta, né? Então, problema. Como fruto das experiências pessoais do pesquisador, que no caso é Abimael, como instrumentista oriundo da banda Luiz Gonzaga e ex-aluno da Escola Municipal Mocambinho, surgiu no pesquisador a inquietação para investigar a memória desse projeto, buscando entender as contribuições que esta instituição promoveu nas suas décadas de funcionamento. Nessa perspectiva, olha, claro, a pergunta que norteia este trabalho é, historicamente, qual a contribuição da banda Luiz Gonzaga na formação de músicos em Teresina? Olha, você vê aqui que a pergunta dele não dá para responder sim ou não. Mas, historicamente, qual a contribuição? Qual? Assim, contribuiu? Não contribuiu? Não dá para responder. Aí a justificativa, aqui a justificativa a gente vai tratar depois. É o para que fazer essa pesquisa. A justificativa já é o para quê. Os objetivos aqui. Como objetivo geral este trabalho, ora proposto, tem, né? Interpretar a história e a memória da banda Luiz Gonzaga da Escola Municipal do Mocambinho. Simples. Interpretar a história e a memória da banda Luiz Gonzaga na Escola Municipal Mocambinho. Aí vamos lá. Quais são os passos agora? Quais foram os objetivos específicos do Abimael? Historiar o processo de criação e consolidação da banda Luiz Gonzaga. Então, ele quer saber a contribuição dessa banda na formação de músicos, né? Interpretar a história dessa banda. Então, primeiro que ele quer saber, a história da criação e consolidação. Como ela foi criada, por quem ela foi criada, para que ela foi criada. Aí o primeiro tópico da monografia do Abimael foi sobre a criação e a consolidação da banda. O segundo, analisar a atuação da banda no cenário artístico de Teresina. Então, conhecer em que lugares essa banda tocou, em que palcos ela tocou, com que frequência tocou, que repertório ela tocou, teve patrocínio, quais eram as dificuldades para poder estar no cenário artístico, né? Quem dava o transporte, os instrumentos, como fazia o transporte dos instrumentos, havia instrumento suficiente, né? Aí o terceiro objetivo específico do Abimael, compreender com base em entrevistas a contribuição da banda Luiz Gonzaga na formação de músicos. Aí ele vai saber, ele vai fazer entrevistas com membros da banda, ou ex-membros, como ele coloca ali, para saber qual foi a contribuição da banda na formação desses músicos. Certo? Esse é um exemplo. Aí eu vou agora dar outro exemplo para vocês. Vamos pegar aqui. Esses exemplos estão todos lá, hein, gente?
a delimitação do trabalho do Cássio, a formulação do problema, o objetivo geral. Eu ainda não compartilhei, né? Então, vamos lá. Objetivo geral. Investigar o modelo de memorização através de guias de execução aplicado aos estudantes de prática de piano na Escola Estadual Posidônio Queiroz. Certo? Então, investigar o modelo de memorização de guias de execução aplicado. Ele vai pegar uns modelos que tem nos guias de memorização, de execução, de estudantes de prática de piano na Escola Posidônio Queiroz. Então, quais são os passos que ele vai dar? Compreender de que forma técnicas de memorização pode auxiliar na autonomia e segurança dos estudantes ao tocar determinada peça. Então, ele pode pegar em outras pesquisas, buscar em outras pesquisas, o que se fala em questão da memorização, como a memorização pode auxiliar na autonomia e segurança do estudante que vai tocar. Analisar a prática interpretativa e a independência da partitura nos recitais. Né? Analisar a prática interpretativa. A questão dele é memorização. Primeiro é saber as formas, as técnicas de memorização. E analisar a prática interpretativa dessas pessoas que decoram das que não decoram. Qual a independência que essas pessoas têm da partitura? Conhecer os métodos de memorização já utilizados por estudantes de música e a eficácia dos mesmos. Que eu pego esse grupo de alunos da Posidônio Queiroz, que métodos eles usaram? Como eles fizeram para memorizar as músicas? Né? É um outro exemplo de de objetivo específico, certo? Ok? E aí, gente, alguém quer falar sobre o seu trabalho? Já pensou aí na sua delimitação, no seu problema, nos seus objetivos? Vocês estão pensando aí? Por isso está todo mundo caladinho? Ou não tem ninguém aí? Eu estou aqui. Falta tímido. Vamos lá, vamos dar uma rodada aí do que vocês têm pensado em pesquisar. Vamos lá. Quem quer falar aí do que está pensando, quais são as suas dúvidas? Professor. Fala, Rafael. Eu no início, para esse ano, né, eu tinha programado, né, eu ia fazer um objeto de estudo que seria meu próprio estágio nas escolas. Mas como, infelizmente, não vai poder correr isso, eu me vi perdido. E nesses lugares... Rafael, fala mais devagar, não estou conseguindo entender nada. E mais forte. Vamos lá. Eu disse que é o seguinte, meu objeto de estudo seria um projeto que eu ia implementar no estágio, durante o estágio. Tendo em vista a nossa situação atual, não tenho mais como fazer isso. E pensando, eu pensei em fazer algo mais, de forma, seria nem exploratória, mas pesquisa mesmo. Por exemplo, eu pensei em duas coisas. Era uma sobre essa questão de estar tendo aulas online. E a outra era a motivação através de repertório. Bom, olha só. São duas coisas bem diferentes, né? Sim, sim. Uma, você pode até pensar como está acontecendo o estágio remotamente. Eu pensei também, só que porque eu não consegui formular a ideia, assim, deixar mais claro. Vamos lá, vamos pensar aqui. A pergunta é, como ocorre, né, porque está no presente, o estágio obrigatório no curso de licenciatura em música da UFP em tempos de pandemia? Seria o seu problema, certo? Certo. Aí, vamos voltar e pensar na delimitação. Você verificaria como isso está acontecendo no semestre 2020.1. Tem dois estágios, tem 1 e o 3. O 1 não dá porque o 1 é bastante teórico e tal. Fazendo o estágio 3. Seria na turma de estágio 3 do semestre 2020.1.
certo? Certo. Aí, essa seria a delimitação. A pergunta eu já falei. Aí, o objetivo é conhecer as estratégias para a realização do estágio de maneira remota em tempos de pandemia. Aí, vamos lá. Primeiro objetivo específico poderia ser conhecer a proposta do professor de estágio para a realização dessa atividade curricular. 2, verificar como os alunos têm reagido a essa proposta. Né? Qual a proposta do professor? Como os alunos têm reagido? E terceiro, quais foram os resultados desse estágio? Qual a diferença dele para o presencial? Sim. Entendeu? Porque, nesse caso, eu poderia até fazer pelo próprio Google, né? Eu faria o questionário. É um questionário. Eu faria o seguinte. Eu faria uma entrevista com o professor, porque o professor você vai dar a concepção, as estratégias, tal. E, de repente, faria um questionário para os alunos. Mas o professor faria entrevista. Sim, eu pensei nessa possibilidade mesmo, de, por exemplo, com os alunos fazer questionário online, por e-mail, e fazer entrevista com o professor. Tá? Então, gente, já dei um exemplo de uma estrutura aí de projeto, né? Com essas partes que a gente precisa. Vamos lá, outra pessoa. Professor. Oi, Alessio. E se uma pesquisa eu quisesse saber, por exemplo, também pegando essa onda tipo do Rafael de aulas online, tipo no curso técnico, que é o curso do IF, como está funcionando as aulas de instrumento. Acho que eu poderia fazer pelo violão, né, que é meu instrumento, que nem a gente falou na aula passada. Como está acontecendo lá no Instituto Federal. Porque lá é um curso técnico, né, voltado diretamente para ensino de instrumento mesmo. Tanto que quando a gente faz a matrícula lá, já é focado no instrumento, né? Música, instrumental. E pode seguir mais ou menos a mesma estrutura que o Rafael pensou. Eu só faria entrevista com alguns alunos, eu não faria questionário, porque eu acho que não são tantos alunos assim de violão, como seriam os alunos de estágio, né? Que a turma de estágio acho que tem uns 25 ou 30 alunos. Estágio e violão lá não deve ter 20, 30 alunos. Então, eu faria entrevista com alguns alunos de uma prática específica, digamos, a última, entendeu? Sei. Porque aí até esses que estão fazendo a última, como aqui é o caso que eu indiquei com o Rafael, o estágio 3, ele tem como comparar com o estágio 2 e com o estágio 1. Se você pega o estágio 1, o cara nem tem como uma referência para ele comparar o estágio presencial do remoto. Sei. Né? Do mesmo jeito na turma de violão, por exemplo. Ele é o cara que já passou pelo violão 1, 2, 3, ele está no 4, né? E ele vai saber comparar, né? Exatamente. Então, na hora de delimitar, tem que pensar essas questões. Entendeu? Certo. Tá? Certo. Vamos lá, próximo. Agora sem ser Covid, hein, gente? Ninguém mais? Vou chamar pelo nome. Vamos lá, Viviane. Assim, eu estava pensando em fazer alguma coisa na área da educação especial. De vez em quando, eu pego uns alunos com síndrome de Down, mas meu interesse mesmo é a questão de, tipo assim, saber trabalhar com essas pessoas no teclado, uma coisa desse tipo. Só que ainda não sei montar direito o meu trabalho. Teclado com alunos de síndrome de Down. Você conhece algum aluno? Você tem algum aluno? Tenho 2. Aí, no seu caso, você tem 2? Eu faria um estudo de caso. Você dá aula para eles onde? No Música para Todos. Então, aí mas nesse período ele está parado, né? Mas eu trabalhei já com eles antes da pandemia. Aí a gente tem que pensar na exigibilidade
desse projeto, porque será que ele é exequível nesse momento? Se esses alunos não estão fazendo aula? Também tem que ver Entendeu? isso, né? No seu caso, eu faria um estudo de caso deles, mas eu não sei se é exequível. Tem que pensar direito, né? Por exemplo, um outro tipo de pesquisa, que é a pesquisa bibliográfica, né? Como aparecem nos artigos científicos da ABEM, né, que é a Associação Brasileira de Educação Musical, a educação especial com alunos de síndrome de Down. Dá para fazer uma revisão de literatura sobre isso. Se o seu problema ele for um problema de pesquisa. Nesse momento de Covid, gente, a opção que nós temos ou é fazer algo relacionado ao ensino remoto. A outra questão é pesquisa bibliográfica. É o quê? Pesquisa sobre as pesquisas. Ou então pesquisa documental, de arquivo que esteja digitalizado. Por exemplo, a gente tem um arquivo lá na universidade da Escola de Música da Algisa Paiva. Está lá o arquivo. Mas a gente não tem como ter acesso ao arquivo nesse momento. Então, não dá para fazer nenhum trabalho de pesquisa sobre a Escola de Música da Algisa Paiva que conte com esse arquivo. Por exemplo, a Gislene, não sei, vocês conhecem a Gislene, é professora de vocês, né? Foi professora de vocês? Sim, foi. A Gislene defendeu agora o mestrado, eu orientei a dissertação dela de mestrado. Ela usou o arquivo do coral da UFP, na época do Aurélio Melo. Teve que ir lá, mexer no arquivo, agora não daria para fazer. Ela fez as entrevistas depois, mas as entrevistas ela já fez de maneira virtual, né? De maneira remota, dá para fazer. Né? Mas, se fosse hoje, porque esse arquivo não está digitalizado, não daria para fazer. Professor. Fala, Roberto. Inclusive, o senhor acaba de falar o que eu tenho interesse em pensar, né? Que é sobre a escola de música, a EMAP. E aí, quando chegar a minha vez, eu falo. Pode falar, Roberto. O que você pensou para tratar da EMAP? Bom, assim, a escola EMAP, eu sempre tive a curiosidade de saber mais sobre a escola. Eu sempre tive a curiosidade de saber por que tantos alunos da minha época, né, todos eles tinham esse pré-requisito quase, né, passar por essa escola. E ela é muito cobiçada na época que eu estava aprendendo, né, a praticar a música e tudo. Então, eu sempre tive isso em mente. Com a palestra do João Walter, aflorou, né, mais ainda essa vontade de pesquisar sobre a escola. Aí eu te indico fazer o seguinte, a dissertação do Paulo vai falar um pouco da EMAP, só que o Paulo ainda vai defender, vai qualificar ainda, né, o Paulo Dantas. Ele vai falar um pouquinho da EMAP, mas é muito pouco. Veja o trabalho que eu tenho, eu orientei um projeto em PIBIC, né, que é o programa de iniciação com bolsa de iniciação científica, a Glória Luz. E aí a gente publicou o trabalho dela nos anais do evento que teve no IFP. Eu acho que eu achei alguma coisa que o senhor ajudou a fazer. Mas não consegui abrir. Eu tive que fazer um cadastro, não sei o quê. Aí eu fiquei... Não, mas deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui no Google. Vamos lá, gente. Tem que focinhar no Google, viu? Eu vou compartilhar com vocês a minha tela aqui. Logo após o Roberto queria vamos ver. fazer a demonstração. Vamos ver se a gente... Calma aí, vamos ver se a gente consegue... Tá bom. Já, tá? Ok. Vamos ver se a gente consegue... Glória Luz, Ednardo Monte.
Exatamente, tinha Glória. Ednardo Monte, IFIP, porque a gente foi um evento do IFIP. A ANAS aqui, ó, tá aqui. Ó, vamos botar aqui. Buscar. E aí o trabalho da Glória. Tá aqui, ó. Escola de Música Adalto Zé Paiva, social em pauta na universidade. Tem um trabalho da Glória aqui, meu com a Glória. Vou te mandar aqui o link. Vou botar o link aqui no... Tá? Tá o link aí. Ok. Dá uma lida aí. E aí, para pensar em alguma outra questão que você possa abordar. Tá? Vamos lá, quem ia falar? Eu tinha até feito a delimitação assim, baseada no do Abimael, que eu achei muito próximo. Né? Tá, então fala aí a sua delimitação. Eu coloquei assim, né, delimitação. Esta pesquisa busca estudar a história e o desenvolvimento da escola de música Adalgisa Paiva, em EMAP, que teve sua fundação em 2002, com apoio do então senador Alberto Silva e sob direção do maestro e pianista jazzístico Luizão Paiva, nas dependências do TEA, né, onde espaço físico na Universidade Federal do Piauí, campus universitário Petrone Portela, bairro Ininga, a ICEP, localizado na zona leste de Teresina. Né? Aí coloquei o trabalho abrange ex-alunos e professores, né? Por meio de entrevista, no período de até que eu não coloquei, focando o aprendizado e ensino na instituição, em MAP, e os reflexos da vida de cada músico profissional nos dias atuais, buscando saber de que forma a metodologia pedagógica era usada e qual era o objetivo pretendido. Tá, vamos pensar. Primeira coisa, você tratou da criação, certo? Que você fala lá no início, a delimitação é sobre a criação da escola. Né? Então, a criação, quais foram as primeiras iniciativas, eu acho que você deve ficar nessa questão da criação da escola. O projeto pedagógico da escola, ou então você se voltar para os métodos utilizados nessa escola. Quais foram os métodos usados? Tem lá, no arquivo tem os métodos usados na escola, tem os livros. Lá, está lá na sala da coordenação. Os livros que eram usados nas aulas da escola. Né? Ou então, quais são os grupos musicais dessa escola? Quais eram os grupos musicais? É nesse caminho que você está indo, é bacana. Entendeu? Agora, você vai ter que pensar essa delimitação melhor. O que da escola? Né? Quem vai te dar essa informação? O que, como, de quem, entendeu? Mas tá no rumo. Tá no rumo, Roberto. Muito bem. Valeu, professor. Valeu. Vamos lá, quem mais vai? É o Daniel? Bora, Daniel. Isso. Professor, é um probleminha que eu acredito que eu observei, que eu queria muito comentar sobre, eu não sei se isso poderia dar certo. É porque, assim, eu participei do PIBID e agora eu estou na residência. E esses dois projetos, eles são direcionados mais para as artes visuais, né? Porque, assim, sua grande maioria tem alunos, mas é da artes, né? E assim, só que nesse projeto também tem a inclusão da música, né? São esses dois cursos, né? Daqui do CCE, né? No caso, artes e a música. Aí, assim, quando eu estava no PIBID, minha maior dificuldade era porque, tipo assim, a gente tinha que desenvolver projetos não de música, mas relacionar os assuntos que eram vistos em artes com alguma coisa da música. E esse era a maior chatice que eu achava, porque
quase nunca eu falava sobre música, entendeu? Porque a aula era prioritariamente sobre aula de artes, entendeu? E essa era uma dificuldade muito grande que alguns alunos de música sentiam, né? Porque, tipo assim, na escola pública mesmo não tem, né? O ensino de música. Então, a matéria que mais conversa com a música é realmente a artes. Aí a gente tinha que fazer todo aquele diálogo com o professor de artes para saber como a gente poderia fazer e tal. Então essa era uma dificuldade muito grande, assim, que eu e alguns amigos meus tinham para desenvolver projetos relacionados à música, para passar para os alunos, entendeu? A gente tinha que estudar os livros de artes que eram apresentados, que eram dos professores que davam, né, os assuntos, para poder assim encontrar alguma coisa para poder desenvolver com os alunos. Eu cheguei a desenvolver um projeto sobre paisagem sonora com um amigo meu, que foi muito legal, que foi uma experiência de campo que eu fiz com o pessoal lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Você está querendo falar dos desafios da inserção dos alunos do curso de música do PIBID em artes. É isso, né? Exatamente isso. Quais são os desafios, né? Então, eu já orientei, eu fiquei com o PIBID, fiquei uns 3 ou 4 anos no PIBID. Né? Então, o seu ponto inicial. Aí, agora tem que passar no processo de delimitação, de qual período você vai tratar, né? Quem você vai entrevistar. Eu queria falar especificamente sobre o período que foi do ano passado. Se fosse possível fazer um relato, né, de experiência de como foi meu procedimento lá durante o ano que eu participei. Você tem os relatórios que você fez? Eu posso conseguir. Você deve ter arquivado, né? Eu não tenho mais arquivado no meu computador, mas... Mas você não tinha que mandar por e-mail? Tenho acesso. Sim, pois é, justamente. Então, no seu e-mail você consegue resgatar. Verdade. Né? No seu próprio e-mail você consegue. É uma boa também falar sobre o PIBID. Né? Pois é. Aí veja, tem o trabalho, acho que foi a Luana, falou sobre a questão que o Cássio trabalhava com teatro musical, né? Com teatro musical. Eu acho que você pode conversar. Tem alguns trabalhos sobre o PIBID. Você deve ler os que já foram feitos. Peraí, quem é? Da Luana. Onde é? Luana. Aí você tem que ir na... Do curso de música, né? Você vê com o Cássio, pergunta quem fez. Tem alguns trabalhos já sobre o PIBID, viu? Eu acho que você deveria ler os que já tem feito para poder ver que rumo tomar. Um caminho, gente, quando a gente pensa assim num tema, é procurar alguns textos sobre, né? Já falam sobre. Entendeu? Que ajuda. Tem alguns trabalhos. Veja com Cássio. Tá ok. E nos próprios anais do PIBID, do ENID, vão ter textos, né? Sobre o PIBID. Verdade. Né? O próprio, se você entrar lá, botar ENID, UFP, aí você vai encontrar alguns anais. Né? Vamos lá, gente. Eu pensei muito também na questão que o senhor falou que era bom que a gente fugisse da questão do Covid, né? Senão... Mas esse era um ponto também que eu gostaria de falar a respeito de ensino online de forma remota, de piano, entendeu? E mostrar essa questão de dificuldade, porque não tem a presença física ali do professor com o aluno, então, obviamente, a gente encontra alguns desafios. Eu pensei em algumas coisas para falar sobre. Mas isso é um outro assunto. Seria outro assunto. Aí você tem que definir qual que você quer para investir, né? Eu vou ver ainda com carinho e vai dar certo. Vamos lá, quem mais? Bom, gente, se ninguém mais vai... Professor. Oi, Marcos. Eu tentei fazer aqui a minha delimitação, né, do tempo. Ótimo. Pelo do Abimael, né? Vou lhe falar aqui para ver se eu... Marcos ficou muito, muito fraquinho. Fala mais forte. Pois, eu vou lhe falar aqui como foi que eu fiz. Ver se tá bom. Se tem... Botei assim, o ensino de música e as práticas informais na Igreja Verbo da Vida Trindade. Okay. Este trabalho... Informais? Você sabe que tem 3 categorias, né? Formais... Informais... Não formais e informais. Né?
Porque, por exemplo, formal. Formal é o que acontece no IFP, é o que acontece na UFP. Aqui em Teresina não tem escolas técnicas que dê diploma, né? Mesmo reconhecido pelo MEC. Formal são aquelas instituições que dão diplomas reconhecidos, que o Bourdieu chama de capital cultural institucionalizado, que é o diploma. Esse é o formal. O não formal é aquele que não dá certificado. Então, a escola de música de uma igreja é não formal. Um projeto social é não formal. É aquele que se caracteriza, tem um professor, tem um aluno, tem um currículo, tem uma sala de aula, tem um horário pré-estabelecido, tem um pagamento ou não tem um pagamento. Música para todos, por exemplo, é o quê? Não formal. Certo? Ele não é informal. Ele é não formal. E tem o informal, que é aquele que você aprende a tocar com um amigo todo dia na hora do recreio. Exatamente isso aí, professor. Que na hora do recreio, como eu faço isso? Como eu faço tal? Como eu faço sol no violão? Como é que eu pego? Como é que eu afino? Né? Então, esse seria o informal mesmo. Pois é, era nessa base aí mesmo, professor, porque lá não tem um ensino assim, as pessoas aprenderam realmente através de internet, através de cursinhos, mas foi pela experiência de amigos mesmo. Uhum. E aí Um amigo passando para o outro, né? Eu acho que eu mostrei para vocês um livro, não foi? Sobre isso? Ensinando música no cotidiano? Vai, agora fala de novo, Marcos. Eu botei assim a delimitação, não sei se está certo. Este trabalho tem por objetivo discutir como os músicos provenientes de ambientes informais, em sua maioria, desenvolvem diversos conhecimentos e habilidades musicais, mesmo sem um acesso a estudos formais de música. Isso. A pesquisa será realizada por meio de entrevista com membros do Ministério de Música Verbo da Vida. Pronto. Fala, Marcos. Bem, professor, eu coloquei assim, ó. Este trabalho tem por objetivo discutir como os músicos provenientes... Marco. Cuidado, não coloca a palavra objetivo aí. Certo. Porque o objetivo vai ter uma parte específica de objetivo, que eu até falei hoje. Esse trabalho tem como horizonte discutir, entendeu? Uhum. Não coloca a palavra objetivo, não, tá? Vou tirar. Aí eu botei assim, discutir com os músicos provenientes de ambientes informais. Em sua maioria, desenvolvem diversos conhecimentos e habilidades musicais, mesmo sem um acesso ao estudo formais de música. Formal e não formal. Acho que é melhor. Vai, Marco. A pesquisa será realizada por meio de entrevista com membros do Ministério de Música Verbo da Vida, na qual se utiliza como espaço fundamentado a Igreja Verbo da Vida Trindade, localizada na quadra AG31, Residencial Francisca Trindade, Santa Maria da Cotilha. Todo o processo de pesquisa acontecerá neste referido local. Uhum. Tá tendo reuniões lá, tá tendo ensaio? Sim, tá tendo uns cultos. Uhum. E aí eu tenho acesso com essas pessoas de lá, do Ministério de Louvor, né? Uhum. Tá caminhando, tá? Bacana. Pois é, tá bom. Só até aí. Aí eu tô lendo também aquele artigo que você me indicou, né? Do rapaz que fez sobre a igreja lá do Rio de Janeiro. Estudo sobre a igreja. Tem vários trabalhos sobre igreja. Se você procurar, tem assim, eu lembro do Teógenes, Desafios do Ensino Remoto de TCC1. Vamos fazer uma pesquisa? Aí, primeiro objetivo específico, como atrapalha uma furadeira? 2, como atrapalha uma marreta? 3, como atrapalha o interfone? Ainda bem que eu moro sozinho, não tem como atrapalha os familiares, mas eu não tenho nem cachorro mais. Então, tá tudo certo. Bom, gente,
Vamos lá. Então, Marcos... Não quero cachorro mais, não. Eu tenho 2, eu estou cuidando dos meus. Eles não estão aqui mais comigo, morando comigo, mas eu tenho os 2 cachorros ainda. Só que eles são muito grandes para esse apartamento que eu estou agora. Quer dizer, não dá, eles são grandes demais, não dá para viver em apartamento. Hein, gente? Marcos, boa proposta, viu? Vejo o trabalho, o TCC do Neto, Raimundo Neto. Ele defendeu há pouco tempo, ele fez sobre igreja também. Foi sobre questão acústica. É o Silva Neto. Silva Neto. Ele fez sobre a questão de acústica. Mas vale a pena você ler também o TCC, viu? Certo. Tá? Vamos lá, quem mais? Vai. Olha... Professor, boa tarde. Boa tarde. Danilo, ó, agora que você começou a falar, daqui a pouco faz barulho, viu? Quando não tem ninguém falando, aí fica o silêncio. Pois não, velho. Professor, eu estou com umas ideias aqui, só que minhas ideias ainda estão bem desorganizadas ainda. Uhum. Aí eu queria lhe passar bem aqui mais ou menos uma linha de pensamento para você me dizer se é interessante trabalhar sobre isso. Quando eu estava estudando um baixo acústico com o professor Cássio, eu li um texto que falava sobre genialidade, talento nato ou exposição prematura à música. Essa questão da exposição prematura que eu falo é de pessoas que já vêm de família de músico e às vezes são educados muito cedo pelos pais. Aí eu estava querendo pesquisar alguma coisa nessa área. Tipo assim, até que ponto se pode falar de talento nato em música, ou então genialidade, ou então essa questão das crianças que são educadas muito cedo pelos pais. Mais ou menos nessa linha. E também eu queria saber se é alguma coisa que seria difícil para eu fazer, ou se já é algo que já tem alguma coisa escrita sobre, entendeu? É mais ou menos isso. Uhum. Sobre a questão... Tem um texto num livro meu que saiu agora, na CRV, só que eu não tenho ele em PDF. Você pode comprar ele ele impresso ou o e-book dele no site da CRV, que é Os Sons de Outrora. Vou ver se eu pego um aqui para mostrar para vocês. Calma aí. Lá tem uma questão, um artigo sobre essa questão. No Sons de Outrora tem uma pesquisa feita em Portugal sobre a questão dos alunos do Conservatório de Madrid, Real de Madrid, sobre essa questão do gênero. Na próxima aula, a gente vai fazer o seguinte, vocês já vão caminhar agora, produzir também um pouco sobre o objetivo, tá? Vão apresentar a delimitação, o problema e os objetivos, geral e específicos. E aí, para a próxima aula, deixa eu ver aqui, eu quero que vocês leiam sobre a justificativa. Alguém mais quer falar sobre o seu projeto? Não? Então, gente, a gente vai encerrar por aqui, porque está muita barulheira aqui, e agora estão começando com a marreta. Eles já vão começar aqui. Valeu, então bom trabalho aí para vocês. Valeu, tchau, tchau. Valeu, pessoal. Boa obra aí, valeu.